Vamos começar. Boa noite para todos vocês. Vamos iniciar um curso maravilhoso, legal, de termodinâmica, certo? A gente vai trabalhar muito, então vamos começar colocando umas coisinhas. Eu vou pedir, se possível, tá? Porque eu entendo que ocorram algumas coisas, mas estava falando pro pessoal que estava aqui, cara, não atrasar. Para que 7 horas eu comece a aula. Eu vou chegar sempre mais cedo, eu venho 6h30 para deixar todas as coisinhas no jeito, para que 7 horas a gente comece a aula. Deixa eu explicar um dos motivos que eu não quero perder tempo. O conteúdo é extenso? Não, o conteúdo dessa disciplina é bem pequeno, só que eu vou torná-lo extenso. E para eu torná-lo extenso, vocês vão ver que a gente vai precisar relembrar algumas coisas de cálculo 1, relembrar outras coisas de cálculo 2 e passar coisas novas do cálculo 3. Tá bom? Então, como eu vou usar já de matemática, que vocês ainda não viram, eu vou ter que passar esse conteúdo de matemática para vocês, para depois entrar no conteúdo de física. Então, vai ficar um pouco mais puxado do que o que está inicialmente programado, tá? Esse curso, no meu ponto de vista, foi até uma falha minha também, dos professores, ele está no lugar errado. Esse curso, para mim, ele devia estar lá do meio para o fim. Pelo menos depois de vocês terem visto o cálculo 3. Para a gente já ver o curso todo com a noção de derivadas parciais, com a noção de vetor gradiente, com isso tudo que eu vou passar para vocês. Tá bom? Não assustem, tá certo? Todo mundo vai sair vivo, tá certo? Não é um curso difícil, mas é um curso essencial, mas muito essencial. Não é o mais difícil das disciplinas que vocês estão fazendo agora. Acredito eu que mecânica dos corpos rígidos é muito mais difícil do que termodinâmica. Eu acredito. Tá? Só que é um curso que ele vai fazer toda a diferença na formação de vocês, tanto para quem for para a sala de aula, quanto para quem quiser seguir a área de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, meu doutorado, eu trabalho com materiais multiferróicos, analisando propriedades elétricas e magnéticas. Uma das maneiras de eu identificar as propriedades elétricas e magnéticas é através da termodinâmica, através de um conceito em termodinâmica que se chama energia livre. E aí você tem trocentas energias livres, tem energia livre de Gibbs, tem energia livre de Helmholtz, e aí você, com aquelas noções de cálculo 1, lembra de maximizar, minimizar, você calcula uma derivada parcial, minimiza a energia, você vai encontrar propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Tem outro conceito que vai aparecer muito, mas da metade do curso para frente, que é o conceito de entropia. E para a gente poder fazer isso com profundidade, eu vou precisar realmente que vocês entendam matemática. Presta atenção que eu não estou falando que eu vou precisar que vocês calculem. Eu vou precisar que vocês entendam. Tá? Eu vou precisar de eu chegar e perguntar assim, ó, não me interessa, por exemplo, isso daqui não vai me interessar muito, ó. Alguém, por favor, fala aquilo ali, se aquilo ali representasse uma função na variável independente x, sabem qual é a derivada daquela função? Quanto? Fala alto, fala alto. Poucas vezes eu vou perguntar as coisas, vocês vão saber responder. Então, quando você souber, fala com vontade para sair. Quanto que é a derivada daquilo em relação a x? 2x. Isso para mim não vai interessar. Por quê? Porque esse tipo de cálculo a calculadora faz. Eu vou precisar que você interprete qual o significado da derivada ser 2x. Aliás, o que é uma derivada? Para entender a termodinâmica, para entender física, você tem que entender esses conceitos matemáticos. Entender o significado do conceito, para nós, para os dias de hoje, ele é muito mais importante que saber a operacionalização mecânica desses conceitos. Tá? Porque quando a gente vai para o mundo real, as funções que descrevem fenômenos reais não são funções simples. E você acha que as pessoas ficam ali o tempo todo derivando, resolvendo conta na mão? Você programa um computador para fazer e vai embora. Para isso também é importante a disciplina de computação.
Mas o que é importante, que eu vou cobrar muito, é que vocês entendam o significado daquilo. Qual o significado de uma derivada? Qual o significado de uma integral? Até para a gente poder dar prosseguimento em conteúdos mais avançados de termodinâmica. Tudo bem? Mas fica tranquilo que eu vou passar tudo que vocês precisarem. Vai ficar até chato. Que eu volto lá atrás, eu vou devagarzinho. Tá bom? Com todo mundo. Vou falar um negócio que eu sempre falo, mas nunca ninguém segue. Tá? Mas é minha função falar. Nós temos 14 alunos na sala. Tá certo? Eu sou professor dos 14. É impossível que durante as minhas explicações, é impossível que os 14 entendam. Cada vez eu tenho mais certeza que é impossível que um entenda. Tá? Se você não entendeu, cara, levanta a mão, não fique com dúvida. Me pergunta. Eu vou tentar arrumar outra forma de explicar o mesmo conteúdo. Eu vou tentar explicar a mesma coisa de trocentas formas diferentes. Mas eu tenho vergonha de perguntar. Cara, anota. Acabou a aula, vem aqui me perguntar. Quer mandar por WhatsApp? Vocês vão ter meu WhatsApp a qualquer momento. Qualquer momento. Eu procuro responder o mais rápido possível. Tá certo? Mas eu estou mandando no domingo à noite. Sem problema. O máximo que pode acontecer é você ter uma prova diferenciada. Mais nada. Tá certo? Tá? Manda mensagem a qualquer momento, tirando dúvida. Eu gosto que tira dúvida. Eu gosto de aluno que vem perguntar. Tá ok? Vocês vão sair daqui. O curso de vocês tem o nome de licenciatura, mas ele te dá uma base muito boa para você se dizer físico. Se vocês olharem, compararem a grade de vocês com grade de outros cursos de licenciatura, vocês vão ver a quantidade de disciplina de física que vocês têm. Tá? E eu acho isso essencial. Para mim, tinha até mais física ainda no curso. Para mim, o curso tinha duração de 5 anos, vocês viriam mecânica quântica 1, quântica 2, uma termodinâmica mais aprofundada, mas o que vocês têm já dá uma base para que vocês consigam aprender sozinhos, desde que você esteja disposto a aprender. Qual que é o maior problema? Qual que é a coisa que vocês menos gostam da faculdade? Fala. Vocês menos gostam da faculdade? Fala, Jaiane, você que é mais experiente, vai ficar aqui mais uns 2 anos só. Não gosto de mim. Vai ficar aqui mais 3 anos. Bom, gente, o que vocês menos gostam na faculdade? Fala. Gente, vocês não estão sabendo responder essa pergunta, a hora que eu começar com física, então... Fala, Valesca, tem uma coisa... Não é possível que você goste de tudo na faculdade. Tem coisa que vocês não gostam. O que você não gosta? O cálculo, eu acho que uma. Não, você está falando da disciplina. Não, se você não gosta de cálculo, eu sinto lhe informar que talvez existe uma pequena probabilidade de você estar no curso errado. Não, eu estou me esforçando, tá? Porque eu Tá? Certo? Mas o que a Valesca falou é um negócio interessante. Cara, não existe. Eu sei física, eu só não sei matemática. Então você não sabe física. Tá certo? Existe matemático que não sabe nada de física. Físico que não sabe matemática não existe. Tem que dominar. A matemática, tem gente que fala que a matemática é uma ferramenta para a física. Não, não é uma ferramenta. Por exemplo, que ferramenta que vocês utilizariam para bater um prego na parede? Martelo. Na ausência do martelo, vocês conseguem bater um prego na parede? Gente, lógico que consegue, cara. Precisa ser um martelo. Você não vai bater a cabeça, né? Mas você pode pegar um alicate. Existem outras ferramentas que não são a melhor possível, mas com essas outras ferramentas você consegue. A matemática não é só uma ferramenta para a física, porque se você tirar a matemática, não existe nenhuma outra que vá substituir. A matemática é essencial, tá? Não sei se vocês sabem, mas o cálculo que a Valesca está dizendo que não gosta... Exato. O cálculo, ele foi criado para resolver problemas de física. O cálculo diferencial integral, ele foi inventado pelo Newton, quando ele queria resolver problemas de determinar a órbita de planetas em torno do Sol. Simultaneamente ao Newton, teve um matemático também que inventou o cálculo, ele chamava Gottfried Wilhelm Leibniz.
O problema do Leibniz era um problema mais geométrico. O do Newton era resolver problemas de física. Então você tem que gostar, mas não é nisso que eu estou falando. Eu quero saber, gente, o que vocês não gostam da faculdade? Pelo amor de Deus! Hã? Você está respondendo ou está perguntando? Prova. É o que vocês menos gostam na faculdade. Só que você já parou para perguntar que o que você menos gosta talvez é o que você mais se dedica? Por quê? Porque é a prova que vai fazer a diferença de você passar ou não na disciplina, você pegar o seu diploma ou não, né? Então, infelizmente, é um meio ruim de avaliação, só que é o único que nós temos. Entretanto, para tentar deixar vocês mais tranquilos, vamos falar de como é que eu vou fazer a avaliação de vocês. Ô, Raíssa, quantas provas você acha que seria legal aplicar para vocês? Eu não sei. Assim, eu acho que o normal são duas, né? Mas, pô, muito conteúdo, talvez três. 3 provas. Ó, então eu vou seguir a Raíssa. E se a primeira prova for toda em casa, você gosta? Com uma semana para fazer? Então vou seguir porque a Raíssa gosta. Tá? Hã? Não, a Raíssa que está pedindo. Depois vocês briguem com a Raíssa. Esse é o método que eu já adoto com as turmas, é o que eu achei que ficou melhor. A primeira prova é toda feita em casa. Eu entrego a prova no Moodle, vocês vão ter uma semana para fazer a prova. Tá certo? Já vou economizar tempo de vocês. Não adianta procurar resolução na internet. Tá certo? Quem que já fez prova minha em casa? Todo mundo já fez? Vocês falam para eles que eu estou falando a verdade. Não adianta. Não adianta procurar resolução na internet. Eu invento todos os exercícios. Tá certo? Essa primeira prova, eu entrego ela numa segunda à noite. Vocês têm uma semana para fazer. Tá certo? Uma vez um aluno, inclusive um aluno da sua turma, que eu não vou citar o nome, perguntou se podia usar calculadora para a prova em casa. Eu falei, não. Você tem uma semana para fazer em casa, mas não pode usar a calculadora. Pode usar o que vocês quiserem. Pode usar chat GPT, pode usar o que vocês quiserem para fazer a prova. Tá certo? Essa prova tem peso 1. A P2, ela vai ter peso 2. Como funciona a P2? Metade da prova em casa, metade da prova aqui. Certo? Vocês vêm para fazer, vocês vão fazer metade da prova aqui, me entregar, e aí eu entrego a outra metade da prova, vocês têm mais uma semana para fazer. Tudo bem? E a última prova, essa não tem jeito, não tem escapatória, ela é toda aqui e de peso 3. Tá bom? Então, média das provas, P1 mais 2P2 mais 3P3, dividido por 6. Certo? Zerou na primeira, zerou na segunda, não dá nada, é só tirar 10 na terceira. Você já tem uma nota boa. Tudo bem? Então, o peso é progressivo para isso. Só que tudo isso vale 75% da nota. Tá bom? Os outros 25% da nota, eu vou colocar de atividade do Moodle. O que é isso daqui? Eu ia fazer diferente, mas colocar as 4 aulas seguidas, por exemplo, com outras turmas, eu vou pôr essas atividades para serem feitas em sala. Com vocês não vai dar para fazer essas atividades aqui em sala. Então é o seguinte, toda semana, acabou a aula, na terça-feira, eu lanço no Moodle de 10 a 30 exercícios, todos de marca X. O próprio Moodle já corrige e já me lança. Chegar no fim de semestre, eu faço a média de todos os exercícios. Se você acertou todos, já é 2,5 na prova. Certo? Para manter vocês sempre estudando. Ok? Então é uma média que eu acho que é tranquila. O que você está rindo? Está duvidando que está fácil passar? Hã? Não, mas então, por que você está rindo? Não, você deve estar rindo, você não tem alguma pegadinha aí. Não tem. É discutível? É É discutível? É discutível? Pode falar. Fala 7,5 só de prova.
só de prova. Você acha que é muito? O quê? Eu acho que é muito. Se você me falar outra matéria que tem menor porcentagem, eu troco. Não, o Mercúrio, o peso é 7. 6. Não é, não. Mas nunca é 7,5 só de prova. Normalmente é 8. Mesmo assim, com você é impossível. Peraí, 7,5 só de prova com uma prova e meia toda feita em casa. Mas você não me engana. Não, meu prova em casa é 1. Mas aí a culpa não é do pessoal. O pessoal não vai tirar um. Hã? Não. Não, eu acho que esse daqui, de verdade, eu acho que isso aqui tá bom. Alguém discorda? Vai adiantar discordar? Não vai, a gente tá aqui para conversar. Ué. Poderia fazer pelo menos um 7, então. 3 de trabalho. 7 e 3? O que você acha, Maria Fernanda? Não, o que você acha? 7 e 3 ou 75 e 25? Não, as atividades de Moodle são todas de boa. A atividade Moodle, por que eu coloco 25%? Porque a atividade Moodle, se vocês quiserem trapacear, vocês trapaceiam. Porque alguém pode fazer, passar as respostas para o outro. Isso daí eu tenho essa consciência. Essa atividade Moodle não é exercício inventado por mim, então eu pego muito exercício já pronto. Você acha a resolução, você acha. Só que aí eu deixo, vocês são adultos, eu deixo a critério de vocês. Se você quer estudar, se você quer aprender, ou você está preocupado só em tirar nota. Entendeu? Atividade Moodle, você não fez eletromag? Ah, não, eletromag eu não coloquei. Então. Que eu dava para fazer na mão. Essa atividade Moodle aqui, elas realmente são mais tranquilas. É assim, se você sentar para estudar, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Trabalho para resolver, mas nota, sim, normal, em geral, de 10 exercícios, a média de acerto dos alunos está entre 7 e 9. Eu acho que esse já vai ter 2, tá? Você consegue ter 2, tranquilo, de 2,5. Então fica assim, tá bom? Fica assim mesmo. Ô, gente, ninguém vai falar nada? Vocês estão vendo a Jaiane falando igual uma matraca? Eu tenho certeza. Não vai chorar nada, não. Não, chorar não, mas... Certo? Certo, Vinícius? Eu vou falando. Certo ou não? De repente também passar mais um trabalho para ajudar? Não. Trabalho é coisa para aluno da Miguel. E toda vez que eu dou trabalho, eu passo raiva. Que são entregues umas... Você é Analice. Chamei 32 de Analice. Acertei na última. Trabalho, Leonardo, eu me irrito muito. Eu me irrito muito quando, no geral, me entregam trabalhos, porque ainda mais que vem trabalho porcaria. Nossa, isso me estressa demais. Então, por isso que eu não dou trabalho. Tá? Aliás, a P1 é quase que um trabalho, se você parar para pensar bem, né? É uma prova para fazer em casa. Certo? Outra pergunta. Tá, definimos prova. Tá gravado, hein? Tá gravado. Não houve manifestações, não houve ninguém contrário. Ninguém que me convenceu do contrário. Outra coisa que vocês gostariam muito de saber? Nossa, cara. Não, data da... tá, as datas eu vou montar. A nossa conversa da disciplina, ela fica toda no Moodle. O Moodle agora tá fora, que eles estão arrumando. Mas eu vou fazer o Moodle. Acabou a aula segunda, provavelmente na terça, lá no Moodle. Vai estar as aulas postadas. Eu lanço no YouTube, eu coloco a minutagem, tudo bonitinho, para você rever a aula, para estudar, para a prova. Então ele fica tudo minutado. Então eu coloco as duas aulas, coloco a lista de exercício, e lá no painel do Moodle já vai estar o conteúdo programático e as datas das provas. Tá certo? Só que o mais importante, vocês não perguntaram ainda. Gente, eu vou ensinar vocês a enganar professor.
Todo professor gosta de ser enganado, porque a gente sabe que o objetivo número 1 de vocês, em cada disciplina, é passar. O número 2 é passar. O número 3 também é passar. Quando tem tempo, qual que é o objetivo de vocês numa disciplina? Aprender. Mas finge que esse é o objetivo número 1, porque eu vou tentar enganar o professor. E para quem quer aprender, qual que seria a próxima pergunta a ser feita? Ótimo. Quais os livros? Tá? Eu não sigo um livro em específico. Eu vou passar uma série de livros para vocês. Uma coisa eu garanto, já que o objetivo número 1, 2 e 3 de vocês é passar, eu já vou avisar, eu não vou falar o que você tem que fazer para passar. Porque eu também não sei. Eu vou falar coisas que, se você fizer, eu garanto que você não vai passar. Primeira coisa, se você estudar a termodinâmica por apenas um livro, já era, você não vai passar. Então eu vou passar aqui 3 livros, pelo menos, e vocês têm a liberdade de procurar outros. Tudo bem? Primeiro livro, Física Básica, volume 2, do Moisés Nussenswein. Capítulos, se eu não me engano, 3 e 4. Tá bom? Eu tô achando vocês com a cara muito assustada, cara. Achei que vocês estavam animados, começando o ano. Tô achando umas carinhas muito... Só eu que venho empolgado, cara. Não, cara. Olha o nome do livro, Física Básica. É básico. Não, é básico porque é básico mesmo. Porque, na realidade, vocês não vão gostar do que eu vou falar. Na realidade, a física que vocês veem nesse começo, ela não é física. A física de verdade, ela começa com eletromagnetismo, relatividade e mecânica clássica. Tudo que vocês estão tendo até agora é o que o engenheiro teria. Por isso do livro se chamar Física Básica. Você não vai ter nenhum aprofundamento nessa física. Fala, Kerk. É o volume 2. Tá bom? Volume 2 é Fluidos e Termodinâmica, se eu não me engano é o nome. Começa a partir... Capítulo 1 e 2 Capítulo 1 é hidrostática, hidrodinâmica no capítulo 2, a partir do capítulo 3. Mas aí vocês vão ver lá. Tudo bem? Um outro livro que eu gosto bastante, desse daqui, os exercícios dele são muito bons, tá? Muito bons. Um outro livro que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Física Conceitual. Acredito eu que tem bastante na biblioteca. O autor dele é o Paul Hewitt. Olha, se um dia eu ocupasse algum cargo de Secretaria de Educação, Ministério da Educação, e tivesse algum poder ditatorial, a primeira coisa que eu faria é falar assim, ó, pega todos os livros do ensino médio e joga fora. Põe os meninos para estudar esse livro. Esse livro é muito interessante, olha o nome, Física Conceitual. Ele não dá atenção para as equações. Ele é um livro de física que ele explora, mas muito a fundo, as partes conceituais de física. Sem ficar dando muita atenção para a equação. Aí você pode falar assim, professor, mas está contraditório. Você falou que a física sem matemática não é física. Por quê? O que a gente quer com a física? Uma teoria física, ela só é considerada boa, ela só é considerada uma teoria válida, se a partir dessa teoria você consegue 2 coisas. Uma, explicar fenômenos naturais. 2, fazer previsões. Posso? Tem alguma coisa que quebra aqui? Que quebra? Não, que quebra, que eu vou soltar no chão. Não, pode tirar qualquer coisa. Não, é o estojo mesmo. Ah, tá. Tem alguma coisa que quebra? Não? Vamos lá. Vou ensinar vocês a fazer uma teoria física. Tudo bem? Observe. O que aconteceu? Caiu. Caiu para onde? Não, caiu para baixo. Você ainda não consegue, com essa informação, dizer que é o centro da Terra. Com a sua observação, você só consegue dizer
Isso aqui está vindo para baixo. Parece um pleonasmo, mas por incrível que pareça não é. Caiu para baixo. Observa de novo. De novo. Fiz experimento 3 vezes. Mas agora eu posso utilizar de toda a experiência que vocês já têm. Identificar alguma regularidade? Alguma coisa que sempre vai acontecer? Vocês conseguiram identificar? Oi? Sempre vai cair para onde? Para baixo. Opa, então chegamos a um fenômeno natural que acontece com uma determinada regularidade. Ou isso daqui é alvo do estudo da física. Agora, a partir de agora, nós temos que propor uma teoria que explique 2 coisas. Como isso cai para baixo? Essa é a parte mais fácil. E outra teoria que explique por que isso cai para baixo. Tudo bem? Bom, eu posso criar... Veja se o que eu estou falando faz sentido. Eu posso chegar aqui e fazer a seguinte suposição. Falar assim, olha, a natureza ela é composta de 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Tá bom? O elemento terra, eu vou associar todas as coisas que são duras. Tá? Isso aqui eu vou associar ao elemento terra, isso aqui é o elemento terra. Isso daqui, concorda que eu poderia associar ao elemento terra? O elemento água, eu vou associar as coisas que são líquidas. Bom, que está aqui dentro, certo? Um café, um iogurte, vou associar ao elemento água. O elemento ar, eu vou associar aquelas coisas que eu sei que existem, eu não consigo enxergar, só que com algum tipo de movimento eu consigo perceber a existência deles. Tudo bem? E o elemento fogo, eu vou associar um elemento de transição. Porque é a partir do elemento fogo que eu consigo transformar o elemento água em elemento ar, por exemplo. Tudo bem? Concordam que a partir do elemento fogo eu consigo fazer o elemento terra se transformar no elemento água? Estão entendendo o que eu estou falando? Cuidado com a resposta ao que eu vou perguntar. Tem lógica tudo isso que eu estou falando? Apresenta uma certa lógica? Tá, então já por enquanto é candidato a uma teoria física. Então agora eu vou criar uma outra teoria que explica por que as coisas caem para baixo. Cada um desses 4 elementos, ele ocupa o seu lugar natural. Qual é o lugar natural do elemento terra? Embaixo do elemento água. Qual é o lugar natural do elemento água? Acima do elemento terra. Qual é o lugar natural do elemento ar? Acima do elemento água. E o lugar natural do elemento fogo? Acima do ar. No que eu baseei isso? Em muitas observações. Eu observei, por exemplo, que quando tem uma fogueira, já viram que quando tem uma fogueira, a chama parece sempre estar querendo ir para cima? Quando estoura uma faísquinha, ela vai subindo, subindo, subindo? Então, baseado em muitas informações, eu criei isso. E aí eu percebo que, por exemplo, isso daqui que é feito com o elemento terra, ele está caindo. Por quê? Porque o lugar natural dele é abaixo do elemento ar. Todo mundo? Tem lógica tudo isso que eu estou falando? Então tá. Se eu colocar isso aqui na água, isso aqui deve afundar ou não? Por essa minha teoria. Vocês têm que explicar baseado na minha teoria. Certo? Só que se eu colocar isso aqui na água, eu vou ver que isso aqui flutua. É um indicativo que a minha teoria, que esse argumento lógico que eu criei, está furado. Você, como cientista, tem 2 opções. Ou você refaz essa teoria, ou você joga ela fora como um todo. Em geral, o que você acha que o cientista faz, primeiramente? Ele tenta refazer. Tá? E eu vou refazer isso aqui. Ó, isso daqui não é inteiramente feito de elemento terra. Porque não é todo espaço entre a madeira aqui que está ocupado por madeira. Então existem pequenos espaços entre essa madeira que está ocupado pelo elemento ar. Então quando eu ponho, ele não afunda porque o elemento ar está ocupando ele de maneira suficiente para ele sobrepor a qualidade natural do elemento terra de cair. Tudo bem? Seria mais uma hipótese, seria mais uma argumentação
lógica. Só que vocês percebam que eu fiz uma costura naquela minha primeira e que não é possível de eu verificar. Eu posso acreditar na veracidade desse argumento, mas vocês concordam que eu não consigo verificar? Vamos para outro. Presta uma folha de caderno. Eu quero que vocês respondam. Obrigado, Ana. De acordo com a sua intuição. Não respondam o que vocês sabem que vai acontecer. Vamos seguir na intuição. Que elemento que é feito isso aqui? Água, terra, fogo, ar. Terra. Terra. Tá? Se eu soltar, o que deve acontecer? Cair. Esse daqui também é elemento terra. Também deve cair. Se eu soltar os dois, qual deve cair primeiro? Por quê? Porque ele é mais pesado. Então, a minha intuição me dá um guia para mais uma possível lei da natureza. Corpos mais pesados caem mais rápido que corpos menos pesados. O papel ficou mais pesado? Não. Vamos testar? O que aconteceu? Os dois caem simultaneamente. Alguém pode falar assim, mas você não soltou os dois juntos. Eu faço esse outro teste. Eu vou pôr o papelzinho em cima. Se o apagador cair primeiro, em algum momento o papelzinho vai desgrudar do apagador, certo? Vocês viram que não desgrudou. Ou seja, por mais lógica que parecesse aquela minha teoria física, ela não parece descrever de maneira precisa um simples fenômeno de queda. Então nós precisamos buscar uma outra teoria. Certo? Talvez essa coisa de água, terra, fogo e ar não funcione. Talvez eu precise de uma outra teoria. E lembra, o que essa outra teoria tem que fazer? Ela tem que me mostrar como acontece, como as coisas caem, fazer previsões de como as coisas caem e mais tarde ainda me explicar por que as coisas caem. Esse é o trabalho de um físico. Seu trabalho não para quando você simplesmente descreve. E você tem que, a partir dessa teoria que você construiu, você deve ser capaz de fazer previsões. Que tipo de previsão? Tá, estou soltando esse estojo aqui dessa altura. Quanto tempo que ele leva para cair? Se a tua teoria for realmente boa, ele vai descrever isso aqui com precisão. Certo? Infelizmente, isso não acontece na termodinâmica. Tá? Vocês vão ver que na termodinâmica, o esquema da termodinâmica ele é um pouquinho mais complicado. Porque quando a gente vai trabalhar com termodinâmica, diferente de mecânica e corpos rígidos, você nunca trabalha com um corpo só. Nem com 2, nem com 3. Você trabalha com a ordem de 10 a 23 corpos. Como é que você vai avaliar um por um? Aí a gente tem que correr para a estatística. A gente tem que correr para o estudo de médias. E aí a gente vai passar a entender as coisas. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Nenhuma. Só, isso porque eu estava falando de livro, né? Só para contextualizar, isso que eu acabei de falar para vocês foi uma das brigas do Galileu, quando o Galileu percebeu que corpos de massas diferentes caíam de maneira simultânea, levando para baixo todo o dogma aristotélico de água, terra, fogo e ar. Essas teorias que vão surgindo e as pessoas vão consertando, elas normalmente se chamam teorias ad hoc. Tá? Quando você vai tentando consertar uma teoria a todo custo. Vou dar um exemplo de outra teoria que existia antigamente, e assim, não olhem com preconceito para essas teorias antigas e nem para as pessoas que as propunham. Tá? Por quê? Porque elas tinham uma certa racionalidade. Vou pegar aqui, por exemplo, modelo geocêntrico. Qual que era a ideia? Terra parada no centro do universo e todos os outros corpos celestes girando em torno da Terra.
Em particular, vamos colocar o Sol. Tudo bem? Hoje as pessoas olham e falam, não, mas isso aí é um absurdo. Por que esse modelo permaneceu por tanto tempo? Se a gente acredita que ele era absurdo. Mas ele era capaz de fazer determinadas previsões. Muitas das previsões de arado, de época de plantação, foram baseadas nesse modelo. Tá? Pra você ter uma ideia, o primeiro cara a propor que o Sol podia ser o centro do universo não foi o Copérnico, não foi Giordano Bruno, que é uma geração antes do Copérnico. Foi um cara do século V a.C., chamava Aristarco de Samos. Erastótenes, no século VII a.C., já tinha calculado o raio da Terra. Então ele já pressupunha que a Terra era redonda. Só que prestem atenção que essas coisas não são nada intuitivas. Não é intuitivo você imaginar que a Terra é redonda e que está se movendo. É mais intuitivo você imaginar isso aqui. Terra parada, Sol girando. Por que foi tendo necessidades de alterar isso? Porque, olha só, vamos começar a achar um problema. Os problemas não são só argumentativos. Você tinha problemas também de previsões mal feitas. Que o que motiva você a modificar uma teoria física, a primeira coisa é uma previsão imprecisa. Pra vocês terem uma ideia, o Kepler, olha, eu vou entrar, o Kepler, quando ele escreveu as leis de Kepler, ele ficou quase 5 anos para resolver um problema que ele não conseguia precisão no cálculo da órbita de Marte. Sabe de quanto que era a precisão que ele não conseguia corrigir? 1 segundo de grau. Ainda não deu uma ideia, né? Você imagina a trajetória de Marte. Era para Marte estar aqui, Marte estava um dedinho um pouquinho para frente. E por conta disso, ele trabalhou 4 anos para ajustar uma teoria que fez que pudesse prever com perfeição a órbita de Marte. Mas uma das coisas era o seguinte, olha, se a Terra estiver no centro e o Sol ao longo de uma circunferência, o que deve acontecer com o brilho do Sol em qualquer época do ano? Ser o mesmo. Só que se percebia que em determinadas épocas do ano o brilho do Sol era mais intenso. Mas, cara, como é que você vai fazer isso? Tirar a Terra do centro do universo? Aí tem outras coisas, dogmas religiosos. Não adianta você achar que você é inerte a dogmas religiosos ou a ideologias que você não é inerte a isso. Cara, como é que Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, e não o coloca no centro do universo? Então não fazia sentido nenhum deslocar a Terra do centro do universo. E aí é onde que nascem as teorias para tentar ajustar. A primeira coisa que fizeram foi o seguinte, não, a Terra ainda é o centro do universo. Só que o Sol, ele não gira numa circunferência em torno da Terra. O que o Sol faz é isso aqui, ó. Ele gira em torno dessa circunferência, que foi chamada de epiciclo, e aí essa circunferência gira em torno da Terra. E não só o Sol, estrelas também faziam isso, só que existiam alguns corpos celestiais que não tinham movimento bonitinho. Esses corpos celestiais tinham movimentos errados. Que nome que deram para esses corpos com movimentos errados? Errantes. Só que errante em grego se fala planeta. E aí, com esse novo modelo, eles conseguiram começar a prever de maneira melhor o movimento dos planetas. Então ele colocava, cada planeta tinha o seu próprio epiciclo. E ajustava-se o tamanho e conseguia-se fazer previsões muito boas. Só que à medida que se melhoravam os telescópios, melhoravam os instrumentos de medida, as previsões iam ficando piores. E como que eles consertavam essa previsão? Falaram assim, pegar o Sol, tá? Mas o lance era mais com o planeta. Esse epiciclo não está funcionando bem. Aí eles faziam o seguinte, ó. Eles colocavam outro epiciclo, e aí o Sol girava em torno desse epiciclo, que girava em torno desse, e tudo isso girava em torno. E aí você conseguia fazer previsões boas. Existiram modelos que os caras colocavam mais de 300 epiciclos. E aí vem um princípio epistemológico, filosofia da ciência, que é o seguinte. Se você tem 2 teorias físicas
que explicam igualmente bem o mesmo fenômeno. Você tem duas teorias que explicam igualmente bem o mesmo fenômeno. Qual das duas você deve optar? Pela mais simples. Pela mais simples. Então, eu consigo colocar quantos epiciclos eu quiser para tentar descrever o movimento de qualquer planeta. Só que essa não vai ser a teoria mais simples. Certo? Partindo disso e de outras questões quase que religiosas, que o Kepler falou, cara, não deve funcionar. Ele pensava, Deus não fez o mundo de maneira tão complicada. O mundo deve ser regido por leis simples. Então era mais fácil para ele tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol no centro do universo. As previsões eram feitas com muito mais precisão. Tudo bem? Mas, de novo, a termodinâmica não foi construída desse jeito. Vocês vão ver de que maneira, eu começo já na próxima aula, como é construída a termodinâmica. Ela é uma maneira mais peculiar, cara, e muito legal. Muito legal. Certo? 2 livros. Alguém quer sugerir algum outro livro? Eu deixo vocês à vontade para usar os livros que vocês quiserem. É muito comum usarem Halliday e o Tipler. Eu não gosto desses livros. Eu não gosto. Tá certo? Para mim são livros feitos para engenheiros. Vocês não vão ser engenheiros. Nem na engenharia eu não adoto esses livros. Tá? Eu acho que quase me lembra muito a apostila de ensino médio aplicada à graduação. Ainda mais quando vem aquele roteiro de estudo. Faça isso, faça aquilo. E aqueles 300 mil exercícios, que é mais exercício de mecanização e memorização do que exercício de compreensão de física. Tá? Então eu vou passar mais um livro que eu acho absurdo alunos que saem do curso de física sem ter pego essa maravilha para estudar. Não sei se tem esse na biblioteca. Acredito que deva ter. Lições de Física. Do Richard Feynman. Ok? Não tem exercício, é só teoria. Tá bom? Ao final de cada aula, final de cada semana, eu vou sempre indicar leituras lá no Moodle também. Tá certo? Eu procuro, não consigo garantir, que eu vou tentar montar um material. Toda aula, eu dou a aula, tento transcrever a aula e lançar no Moodle para vocês. Tá certo? Normalmente eu consigo até metade do curso. Depois da metade do curso começa a acumular um monte de coisa e aí eu acabo não conseguindo mais. Tá ok? Outra coisa que eu já não estou gostando. Oi? Opa, isso eu ia falar. Eu não estou gostando que ninguém fala nada. Mas é um pouquinho fora de contexto, mas tem a ver com o que você estava falando até agora. Certo. Você citou vários nomes aí. Surgiu uma dúvida na minha cabeça, quando que o termo físico foi realmente atribuído aos físicos? Porque, por exemplo, todos esses que você falou aí, eles eram filósofos da natureza, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, até o século XVI, XVII, meados do século XVIII, você não tinha uma distinção. Não tinha uma distinção de física, matemática, química, era tudo uma coisa só. Você era um filósofo da natureza. Geometria analítica. Quem é aqui que gosta de geometria analítica? Eu também adoro geometria analítica. Se você não gosta, você tem que gostar. Vocês não têm opção. Tá? Quem escreveu um livro de geometria analítica? Vocês sabem quem escreveu? Quem inventou toda a geometria analítica? René Descartes. Em que livro? Num livro de filosofia. Tá? A famosa frase do René Descartes, penso, logo existo, vem no livro o qual ele inventa a geometria analítica. Só que a geometria analítica não era o alvo desse livro, tanto que ela aparece como um apêndice. Que é um livro que ele mostrava que a razão, você sendo guiado pela razão, você pode buscar a verdade.
E então ele mostra como que raciocínios lógicos poderiam ser utilizados para descrever operações matemáticas, para descrever objetos geométricos. Então, nessa época, não existia essa divisão. O que o Newton era? O Newton era um físico? Pô, ele inventou o cálculo diferencial, o cálculo integral. Ele descobriu a lei da gravitação. O binômio de Newton, que é uma coisa que a gente vai utilizar aqui quando for falar de entropia, é um operador matemático. É o Newton que inventou expansão em série de potências. Então, assim, você não tem uma atribuição, tá? À medida que o tempo vai passando, o livro do Newton, a obra-prima dele, chama Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Entendeu? Eu acredito que esse termo físico ele vai lá para o século XVIII, que começa cada um pôr seu bonezinho e se achar no direito de chamar de alguma coisa. Para vocês terem uma ideia de como, à medida que a ciência foi crescendo, ela foi se ramificando muito. Vou dar um exemplo assim do cara que eu acho que é um dos mais geniais que passou pela face da Terra. Ele se chama Carl Friedrich Gauss. O Gauss ele era tido como matemático. E assim, matemático... Cara, tem até umas piadinhas que... Deixa eu até contar. Normalmente, piada de matemático, de físico, não é engraçada. Só que o aluno que não ri está fadado ao fracasso. Tudo bem? Então, vou terminar de contar a piada, mesmo sem graça, dei uma risadinha. Viu, João? Tem umas piadas que, tipo assim, na matemática, que existem muitas duplas, pais e filhos, de matemáticos muito bons. Tem em geral, italianos. Bernoulli, Torricelli, tem dupla, pai e filho, os irmãos Jacob e esqueci o outro, Bernoulli. Tem o evangelista Torricelli e o pai dele. Existem várias. E aí sempre se teve na matemática perguntando quem é a melhor dupla pai e filho de matemático. Aí os caras falavam Gauss e o pai do Gauss. Mas o pai do Gauss não era matemático, não tem problema. Ele pegava para os dois. Porque o Gauss era muito, muito, muito bom. E ele tinha domínio, assim, em amplas áreas. Hoje em dia, a ciência se ramificou tanto que você vai pegar dois matemáticos com doutorado na mesma área que um não consegue conversar com o outro. Porque as linhas de pesquisa são muito específicas. Mas muito específicas mesmo. Física também. Hoje tem o matemático que ele é o geômetra, tem o matemático que ele é o analista, tem matemático que só trabalha com polinômios ortogonais, tem o algebrista, e cada um vai dividindo. Nessa época, todo mundo tinha que ser tudo. Todo mundo tinha que ser tudo. Até porque o tudo ainda era bem restrito. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Nada, nada, nada? Ninguém vai perguntar no que a gente vai começar estudando termodinâmica. Eu vou dar outra chance. Alguém, por favor, pergunte o que se estuda em termodinâmica. Espera aí. Mais alguma pergunta? Levanta a mão, levanta a mão. Você. O que se estuda em termodinâmica? Boa pergunta, Maria Fernanda. O que vocês acham que a gente estuda em termodinâmica? Chute. Gente, vocês têm que falar, senão isso aqui não é palestra, é aula. Palestra que você fica quietinho anotando. É aula. Vamos participar. O que você estuda? Hã? Temperatura, calor, o que mais? Movimento. Não, assim, não tem errado. Qualquer resposta que você der, eu consigo encaixar alguma coisa para falar que não está errado. Tá certo? Movimento. Ó, já temos 3 coisas aqui, ó. Calor, temperatura, movimento. Jaiane, você que já fez o curso 3 vezes. Uma só? Entropia. Vai estudar entropia. A gente pode descrever toda a termodinâmica apenas com o conceito de entropia. O que mais? Palpites. Vamos, Ana Júlia. Dá um palpite. Calor, temperatura, entropia, movimento. O nome dinâmica significa o quê? Para vocês? Força. Opa, tem a ver com força, né? Tem a ver com causas do movimento. E termo? Porque é termodinâmica. Tem a ver com calor, temperatura.
Então tá bom, pergunta mais fácil então. Quem que falou que não gostou do tanto de prova? Vamos fazer o seguinte, posso animar vocês a participar mais da aula? Dispensado da P1 com nota 10 quem responder a pergunta que eu vou fazer. Uma das que eu fizer. Tudo bem? Perfeito? O que é calor? Felipe, né? Fabrício. Fabrício deu uma ótima resposta. Só que uma resposta aqui, Fabrício, ela só é válida. Só vou dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, aqui nós vamos estudar o que é, nós vamos estudar o esbrief. Qual seria a pergunta que vocês fariam para mim? Que é esbrief? Eu falo assim, esbrief é quando você pega um chong. Então, ou seja, eu só posso responder uma pergunta com um termo que eu realmente saiba o que significa. Não estou falando que você não sabe. Mas se você fala que calor é energia, então a minha próxima pergunta é óbvia. O que é energia? Fala, Cat. Mas eu quero que vocês falem mais. Falem mais. Não tem problema. Eu quero que vocês falem. Ó, aprende uma coisa. O lugar de errar é aqui na sala. Aqui é o lugar que eu quero que vocês falem tudo que vocês pensam. É só eu entendendo como que funciona a cabeça de vocês para eu tentar auxiliá-los a aprender física. Se eu começar a perguntar aqui e todo mundo falar as coisas certas, eu não tenho mais emprego. Não precisa de professor. Eu ponho vocês para ler o livro e fechou. Então, não tenham vergonha. Não tenham vergonha, vamos falando. Eu nunca vou olhar para dizer, larga de ser burro, tá errado. Nunca vou fazer isso. Posso pensar, mas não vou fazer. Fala. Tá vendo? Olha que resposta sensacional. Sensacional. Acho que todo mundo já... Mas isso é o quê? Calor ou temperatura? Não, você está perguntando ou respondendo? Responde. Então responde, fala com firmeza. Grau de agitação das moléculas. Isso é calor ou temperatura? Temperatura. Vamos ser críticos. Já vou falar. Eu odeio essa definição. Tá certo? Vamos ser críticos com as definições. O que é temperatura? É muito comum você ver em livros essa definição. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Nós estamos trabalhando com física. Física tem uma precisão na definição dos conceitos. Como é que você mede o grau de agitação das moléculas? Quando você põe um termômetro, o termômetro está sendo capaz de ver que as moléculas estão agitando? Quando você... Transferência? Transferência do quê? Da energia. Mas o que é energia? Carga. Você já sabe a minha próxima pergunta. Tá. Cara, assim, eu quero que vocês percebam, porque quando a gente vê entropia, só a Jaiane já fez, né? Você lembra da definição que te passaram de entropia? Olha a fraqueza dessa definição que você não consegue explicar para ninguém. O que é entropia? Entropia é uma medida da desordem, o grau de desordem de um sistema. Olha, assim, são frases bonitas, são frases impactantes, só que o mínimo escrutínio que você vai na frase, você vai ver que ela não tem conteúdo, você não consegue falar. Grau de agitação das moléculas. Espera aí. Aqui ele está com a maior temperatura agora? Mas está agitando. Então, a minha definição está errada. Certo? Essa definição, ela falha. Da onde que vem meu ponto de vista? Isso eu vou passando para vocês. Se é meu ponto de vista, eu não quero que vocês me sigam. Durante o conteúdo. Quando a gente trata de gases perfeitos, a temperatura tem uma relação direta com a energia cinética. Só em gases, em sólidos. Então, como é que eu vou dizer que a temperatura mede grau de agitação de alguma coisa? Um termômetro, você põe um termômetro, ele está medindo quanto... Você imagina uma criança com febre? As moléculas ali estão muito agitadas. Não é uma coisa que acaba fazendo muito sentido.
Então, assim, vamos assumir, não sabemos o que é a temperatura. Mas é um negócio muito estranho, né? A gente convive com a temperatura, a gente sente os efeitos da temperatura, basta eu desligar o ar-condicionado aqui, só que a gente não consegue entender o que é a temperatura. E quer saber uma coisa pior? Nós vamos calcular, e eu não vou explicar para vocês o que é a temperatura. Pelo menos não nas 10 primeiras aulas que a gente tiver. Só depois a gente vai tentar construir juntos um conceito para o que é a temperatura. Aí você pode falar, professor, como que nós vamos estudar alguma coisa sem a gente saber o que é? Nós não sabemos o que é a temperatura, mas nós conhecemos os efeitos da temperatura. Então nós vamos estudar esse conceito a partir dos efeitos. Alguém me dá um efeito aí, qualquer. Um efeito da temperatura. A temperatura causa o quê? Aumento ou diminuição de temperatura. O que isso causa? Derrete o gelo. Putz, dá pra gente estudar? Hã? Evapora. Está dentro do que ela falou. Outro efeito comum. Estamos dentro do mesmo efeito. Ou seja, vamos resumir tudo num só. A temperatura é responsável pela transição de fases. Seja lá o que isso for. Tudo bem? Outro efeito. Efeito assim que qualquer pessoa entende de temperatura. Cozinha. O que mais? Mas um efeito que eu possa utilizá-lo para medir. Entenderam? Não. Já a gente vai falar. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Bom, minha família, ninguém vai assistir isso aqui mesmo, então ninguém vai ficar bravo comigo. Eu sou da cidade que é muito fria. Poços de Caldas, lá no sul de Minas. Poços de Caldas é uma cidade que ela é fria o ano inteiro. E que ela é dentro do vulcão, eu morava num morro assim, e a minha avó, ela tinha... Minha avó morreu, ela era velha na época. Bom, minha avó era velha, já é velha há um tempão. Mas ela tinha uma tática, porque quando está muito frio, o que você não gosta de fazer quando está muito frio? Tomar banho. Não, acordar, verdade. Mas tomar banho. E qual que é o desespero? Porque você está tomando um banho quente, você sai correndo do banho e já entra embaixo do cobertor, você ainda leva um tempo para esquentar, né? Você fica lá passando frio, e a minha avó tinha uma tática. Era 4 horas da tarde, a minha avó já colocava o cobertor na cama, para o cobertor já ir esquentando a cama. Para a hora que ela fosse dormir, a cama já está quentinha. O que vocês acham? Que isso funcionava ou não? Eu também acho que não, porque você imaginou, você esqueceu o cobertor 3 dias lá, você chega, põe a mão na cama, não dou conta, esqueci o cobertor aqui. Ou então você dormiu a noite inteira embaixo do cobertor, você vai acordar com queimadura. Porque na realidade o cobertor não altera a temperatura de nada. Certo? Isola o quê? Olha a fala da Cat. O cobertor isola a temperatura. Vamos de novo no escrutínio. O que eu falei? Nós não vamos estudar, nós vamos estudar a temperatura a partir dos seus efeitos. Num primeiro momento, a gente não vai discutir o que é a temperatura. Então vai ficar muito complicado eu dizer para vocês que o cobertor isola a temperatura, porque é um efeito que eu não consigo medir. Entendeu? Então, o cobertor faz alguma coisa. Só que eu não posso dizer que ele isola a temperatura. Certo? E também não posso dizer que o cobertor faz a temperatura das coisas aumentarem. Tudo bem? Por que eu não posso dizer que o cobertor faz a temperatura das coisas aumentarem? Porque a gente não consegue notar isso. Não é uma coisa que eu consigo medir. Aqui está a cadeira. Se eu colocar um termômetro, medir a temperatura da carteira, vai estar uma coisa. Eu coloco o cobertor, largo aqui 3 horas, coloco o termômetro. Vocês acham que vai ter alguma alteração? Não. Então, o cobertor não mexe na temperatura. Ok? Mas então vamos largar de falar de temperatura. Vamos falar de outra coisa. Calor. O que é calor? A que vocês associam calor?
Simples, coisa simples. O que vocês associam calor? Calor você associa a quente e frio. Certo? Calor você associa a quente e frio. Mas então agora a gente vai tentar entender o que é calor. Vamos pensar. Porque ao associar ao quente e frio, a gente pode ter uma variação. Mas se eu falo que uma variação da temperatura, eu posso comer as perguntas que... Exato. Mas você já está com um negócio legal. Não sei o que é calor, não sei o que é temperatura. Mas eu já tenho a noção que variação da temperatura e calor são grandezas que estão relacionadas. Concorda comigo? Eu li esse livro aqui de vocês lá e não vou lembrar do que falar sobre isso. Então tá, então vamos começar a pensar. A termodinâmica, ela é uma ciência que ela nasceu diferente dos outros ramos da física. A termodinâmica, ela começa a ser estudada de maneira já empírica. Einstein dizia que se um dia o mundo acabasse, caísse todas as leis da física, a que se manteria sustentada seriam as leis da termodinâmica. Porque as leis da termodinâmica, elas foram construídas de maneira empírica por conta de uma questão histórica. Vocês desconfiam qual foi o fato histórico que obrigou os cientistas da época a estudar a termodinâmica e primeiro saber aplicar para depois entender? Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a criação da máquina a vapor. Putz, o que é uma máquina a vapor? É uma máquina que eu esquento uma caldeira, ela esquenta a caldeira, esquenta o carvão, gera alguma coisa, sabe-se lá o quê, que consegue pôr as máquinas em movimento. Movimento, quem falou em movimento aqui agora há pouco? Quem falou em movimento? O Fabrício, que está ali no celular. Aliás, deixa eu já pedir para vocês, não fica no celular, por favor. Tá certo? Movimento. Alguém sabe falar movimento em inglês? Não é move, né? Move é filme. Movement. Alguém sabe falar movimento em grego? Ninguém sabe falar movimento em grego? Energeia. O prefixo e em grego significa relacionado. Então fala relacionado ao movimento em grego. Energia. Então, energia, se eu pegar a epistemologia da palavra, ela vai ser isso, relacionada a movimento. Então, quando se fala em energia, você está falando de algo que está relacionado a movimento. Então, olha só, a Revolução Industrial, eles esquentavam as caldeiras, evaporavam a água, usavam esse vapor de água para, de alguma forma, que esse vapor de água colocasse em trens e máquinas em movimento. E aí eles precisavam entender qual era a melhor maneira de eu maximizar isso. Porque, olha que negócio louco. O carvão, que era o motor da Revolução Industrial, não é uma... Hoje a gente chama de commodity, mas não é uma fonte durável. Então eles tinham que... Durável, que eu falo assim, não é inesgotável. Então eles tinham que arrumar as melhores formas possíveis de potencializar o uso da mesma quantidade de carvão, para gerar mais e mais movimento. Mas o que o movimento tem a ver com algo ser quente ou frio? Eu não sei. Isso aí é vocês que estão falando. Disse o calor da energia. Não, mas eu não falei isso. Eu falei isso. Ainda não falei. Não estou falando que você está errado. Ainda não falei isso. Tá? A natureza do calor, cara, é algo que é assim... Eu vou chegar lá, acho que ainda hoje. Mas você já pegou a ideia. Porque se eu estou tendo que esquentar para gerar movimento, e eu já sei que movimento é algo relacionado à energia, então calor, temperatura, devem ser quantidades que estão relacionadas à energia, de novo, seja lá o que isso for. Agora, olha que coisa de louco. A gente paga por uma coisa que a gente não sabe o que é. Que é essa quantidade abstrata que a gente convenciona chamar de energia e que até o momento a gente só sabe que está relacionada a movimento. Então, a partir disso, começam-se a criar todas as leis da termodinâmica, de maneira empírica. Os caras testavam, ia vendo, e aí ia colocando as leis. Depois se preocupavam em tentar explicar.
Só para vocês terem uma ideia, aquela lei famosa, vocês devem ter visto no médio, PV igual a NRT, equação de Clapeyron, a justificativa dessa lei, ela é dada na mecânica quântica, em um dos trabalhos do Einstein. Ela é dada lá na mecânica quântica, só depois. Lembra que eu falei como é que é uma ciência física? Você descreve como as coisas funcionam, faz previsões, e depois, o que você vai fazer? Você vai entender por que funciona daquela forma. Para entender por que as equações funcionavam daquela forma, só com a física quântica, e uma área mais aprofundada da física quântica, que é chamada física da matéria condensada. Quem tiver curiosidade, depois procure lei de Dulong-Petit. Você fala que ela foi criada também. Então, foi criada na prática? Via-se os resultados na prática, media-se e colocava a equação. Por exemplo, uma das coisas que se percebiam, presta atenção, não se sabendo o que é a temperatura. Percebia-se que, quando você tinha um gás, você mantinha esse gás a temperatura constante. O aumento do volume causava uma diminuição na pressão, de maneira proporcional. Mantendo o gás a temperatura constante, dobrar o volume, para dobrar o volume você diminuía a pressão pela metade. Então, essas são leis que foram vistas de maneira empírica. E aí depois foram juntando todas as leis, e aí você tem todo o arcabouço da termodinâmica. Então a termodinâmica ela é toda construída com bases empíricas. Até porque, como se trata de... Gente, olha, a noção de molécula, ela é posterior à ideia da termodinâmica. A noção de átomo, ela é posterior à ideia da termodinâmica. E ali nós estamos falando de movimento de átomo. Por isso que não faz sentido definir temperatura como grau de agitação das moléculas. Sendo que à época sequer sabia o que era uma molécula. E aí a termodinâmica, até por isso, você vem as leis da termodinâmica, ainda vou discutir com vocês o significado de que é uma lei em física, elas foram construídas, então você vem a primeira lei, a segunda lei, existe uma terceira lei. Só que após a segunda lei, perceberam que tinha uma lei que era mais fundamental. Uma lei que deveria vir antes dessas duas. Mas a primeira lei já estava estabelecida como primeira lei. O que resolveram? Lei zero da termodinâmica. Tá? Lei zero. O que vocês devem entender como uma lei na física? Seja a lei de Newton, seja a lei da termodinâmica. Um postulado. Ah, era isso que eu queria. Então vamos começar falando rapidamente, antes de eu entrar na lei zero e aí mandar vocês para o recreio. Vou explicar rapidamente o que é um postulado. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão respondendo e eu vou ficar puxando, tá bom? Então, eu vou ficar puxando. Vamos lá. O que é um triângulo? É uma forma com 3 lados, tá preciso? Porque isso daqui tem 3 lados. Isso aqui é um triângulo? Aí eu perguntaria, um matemático seria mais chato ainda que um físico, tá? Porque em matemática você teria que falar o que é fechado. Olha o nome, triângulo. Uma figura geométrica bidimensional, certo? 3 lados e 3 ângulos. Não, tudo bem? Tá certo? Disso eu conseguiria perguntar um monte de coisa. O que é um lado? Aí você responde o que é um lado. Ah, um lado é um segmento de reta. Vocês já sabem qual seria a próxima pergunta. O que é um segmento de reta? Então, assim, eu posso ir puxando. Vai ter uma hora, um ponto. Aí eu vou perguntar o que é um ponto. Aí vai ficar, um ponto é um ponto. Você precisa de ter um local de partida. Você precisa ter alguns conceitos que eles são considerados conceitos triviais. Conceitos já conhecidos. Então, para todo mundo aqui, a gente já sabe. Ó, eu não preciso definir. São chamados de conceitos primitivos. O que é um ponto? Um ponto é isso. Tá certo? Vou falar 2 conceitos primitivos para vocês. Ponto e reta. Ok? Reta é a figura que passa por 2 pontos. Pronto. Acabou. Não vou tentar definir mais do que isso. É uma figura sem comprimento, sem dimensão. Ela só tem comprimento. Tá ok? Então, definir o que é reta. Um postulado é como se fosse uma regra
que eu vou tomar ela como verdade e vou construir todas as outras coisas a partir dessa verdade. Em matemática, normalmente também é chamado isso de um axioma. Em física é a mesma coisa, só que em física a gente chama de postulado, porque o postulado, ele em geral, ele é feito a partir de inúmeras observações. Tá? A primeira lei de Newton, por exemplo, a lei da inércia, vocês nunca viram uma demonstração da lei da inércia. Vocês nunca viram uma demonstração da segunda lei de Newton, porque não cabe demonstrar, porque ela é um postulado. Newton observou e você precisa... Eu vou fazer uma comparação. Quando a gente vai jogar... alguém aqui joga baralho? Joga um baralho? Quando vocês vão jogar baralho, qual que é a primeira coisa que vocês precisam para jogar um baralho? O baralho, tá, mas o que vocês precisam conhecer? Primeiro é conhecer as cartas. Certo? As cartas fazem o papel dos conceitos primitivos. Depois, as regras. Presta atenção que com as mesmas cartas você tem diversos jogos diferentes. As regras do baralho, alguém contesta as regras? Não. Você manipula as regras para fazer as suas jogadas. Tá certo? De vez em quando vem alguém e muda uma regra, troca uma regra por outra com algum objetivo. Em geral, tornar o jogo mais interessante, mais justo, menos dependente da sorte. Certo? Mas é uma regra. Você parte daquela regra para pensar as suas jogadas. Gente, eu fui claro? Um postulado desempenha para a ciência o mesmo papel que as regras desempenham para o jogo de baralho. Você parte dos postulados, você os aceita como verdade, você aceita esse postulado como verdade, e aí a partir desse postulado que você vai manipulá-los de modo a chegar às suas leis físicas. Tudo bem? Vou dar um exemplo de um postulado. Um só, tá? Eu vou falar para vocês do quinto postulado de Euclides. O postulado, eu questiono ele se é verdadeiro ou não. Não, se você questionar, ele não é um postulado. Ótima pergunta, Léo. Ótima pergunta. Você pode não aceitá-lo. Já já eu vou mostrar. Tá? Você pode não aceitá-lo. Mas toda uma ciência ela é baseada num postulado. Por exemplo, todo mundo aqui tira sarro dos terraplanistas, né? Olha, podem pegar um corte disso daqui e falar, professor no instituto defende que a Terra é plana. Não é isso. Todo mundo tira sarro, né? Vou convencer vocês que vocês acreditam na Terra plana. Agora, certo? Vocês acreditam na Terra plana e tiram sarro do terraplanista. Então, o postulado eu não vou questionar ele. Não. Isso que é legal da matemática em relação à física, viu? Porque como é que você cria uma teoria matemática, Léo? Você cria seus postulados e manipula os seus postulados. Ninguém tem o poder de negá-los. Entendeu? Vou dar um exemplo, postulado das paralelas. O Euclides, quando ele escreveu a geometria, não a geometria analítica, famigerada geometria euclidiana, ele coloca 5 postulados. Lembra? Postulado é aquilo que você toma como verdade e você parte disso. Só que o postulado tem que ser alguma coisa também muito intuitiva. Por exemplo, um dos postulados, ele diz o seguinte, Raíssa, entre 2 pontos passa uma e somente uma reta. Entre 2 pontos. Assim, a visualização que vocês têm, parece óbvio essa argumentação? Que se eu só tenho 2 pontos, com 2 pontos, eu só consigo uma reta entre esses 2 pontos? Ou vocês conseguem imaginar outra reta passando entre esses 2 pontos? Percebe que eu não vou provar isso? Não tem como eu provar? Eu tomo isso como verdade? Tudo bem? Eu tomo isso como verdade. Então, existiam 5 postulados. Eu vou falar para vocês do quinto. Porque
Tem-se na matemática a ideia que uma matemática bem feita, ela é baseada no menor número possível de postulados. Porque senão você começa a postular um monte de coisa, pôr as pessoas para aceitar um monte de coisa, não fica uma ciência bem feita. É uma questão de gosto. Tá ok? E tinha o quinto postulado, que era o postulado das paralelas. A maneira que eu vou formular ele para vocês não é a maneira com a qual Euclides formulou. Tudo bem? O postulado das paralelas, ele diz o seguinte. Basicamente, duas retas paralelas nunca se cruzam. Pergunta, faz sentido isso para vocês? Faz sentido mesmo? Tudo bem? Postulado das paralelas, então ele vai dizer isso, ó. Se eu tenho duas retas paralelas, essas retas nunca se cruzam. Ô Vinícius, consigo provar isso? Cara, se eu estou colocando como postulado, eu não preciso me preocupar em provar. Porque eu vou tomar isso como uma verdade. É a regra do meu jogo. Você não vai questionar a regra do jogo. Você vai partir dela e manipular ela e ver o que você obtém com ela. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma outra... Então, peraí. Então, combinado nosso. Combinado só nosso aqui. Duas retas paralelas nunca se cruzam. Show? Show que duas retas paralelas nunca se cruzam? Então tá. Então vamos manipular esse postulado e ver onde a gente chega. Aquela reta vermelha é paralela a uma das duas retas brancas? Não. Me dá uma argumentação baseada no meu postulado que diz que você pode, a partir dessa argumentação, concluir, olha, essa reta vermelha não é paralela. Porque retas paralelas nunca se cruzam. E ali eu estou vendo pelo menos um ponto em que uma reta toca a outra. Tudo bem? Certo? Olha outra consequência. Outra consequência de duas retas paralelas nunca se cruzarem, quer dizer que se eu mover uma, eu consigo sobrepor uma reta paralela sobre outra. Concordam? Concorda ou não? Responde, caramba, concorda? Aí elas serão a mesma reta. Ótimo, eu consigo sobrepor uma sobre a outra. Mas o que eu quero dizer com isso, Maria, é o seguinte, ó, que, portanto, esse ângulo é igual a esse. Concorda comigo? Porque se eu vim subindo, Léo, ó, uma reta vai se sobrepor a outra. Aquele ângulo verdinho vai ficar igual aquele outro ângulo verdinho. De acordo? Perfeito. Essa reta azul é paralela a alguma das retas brancas? Não. Por quê? Porque eles se cruzam. E pelo postulado das paralelas, eu estou acreditando que duas retas paralelas nunca se cruzam. Então, e esse ângulo? Ele é igual a qual? Ah, é igual a esse aqui. Vou pôr só um terceiro ângulo ali, tá? Vou pôr esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, esse ângulo duplo, ele é o ângulo entre quem e quem? Entre a reta vermelha e a reta azul. Dá um nome para aquele ângulo. Nome. Número. O nome daquele ângulo é número pela raiz. Acho que não está legal o nome, né? Chama ele de João. Pode ser, João? Tá bom, teta. Então vamos chamar esse ângulo de teta. Então vamos lá, teta é o ângulo entre quem e quem? Vermelho e azul. Então vocês concordam que esse carinha aqui também é teta, porque ele é o ângulo entre a reta vermelha e a reta azul? Olha para a parte de cima. Quanto que dá se eu somar aqueles três ângulos? 180. Ó. Meia volta. Meia volta. Só que esses três ângulos são os ângulos internos de um triângulo. Então, uma consequência de eu considerar que retas paralelas nunca se cruzam é o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Mas presta atenção que a soma dos ângulos internos de um triângulo só é 180 graus baseado em quê?
baseado no fato de eu ter dito que retas paralelas nunca se cruzam. Entenderam? Entenderam? Não é uma definição. Entendi. Mas pode... Porque, assim, uma definição você não vai... Definição você pode trocar. Você pode aceitar, você pode melhorar. Um postulado, não. Um postulado você é obrigado a aceitá-lo. A matemática, eu entendo. Porque a matemática... Perfeito. E aí a gente trabalha no desenvolvimento disso. Aham. Aí na física, são observações negativas. Que você não consegue uma justificativa aparente, e aí você vai colocar isso como uma regra e vai manipular para chegar a verdades físicas, que são testáveis através de experimentos. Aí se por dia assim, dúvida se acontecer alguma coisa, se alguém descobrir que aquilo está errado, aí Show de bola, ótimo, ótimo. Se alguém descobrir que aquilo ali está errado, ou você tem um erro na manipulação dos postulados, ou uma das coisas que você considerou postulado, está errado. Hã? É por isso que a termodinâmica não cai. Porque os postulados da termodinâmica são todos baseados em inúmeras experiências. Presta atenção que é diferente dos postulados da lei de Newton. Entendeu? Por que o Newton é considerado um gênio? Porque a intuição física dele era muito boa. A intuição física de Newton, Einstein, a intuição física de como as coisas funcionavam era muito boa. Ele não tinha trocentos experimentos à mão, com trocentos resultados, para postular algo. Entendeu? A termodinâmica já não. Na termodinâmica, as coisas foram postuladas a partir de inúmeros resultados já conhecidos, já percebidos como verdadeiros. Entendeu? Por que eu falo que a intuição... Eu vou falar por mim. Mas aí onde entra as leis aí? Qual lei? Física, por exemplo, um postulado. Não. As leis são postulados. Isso. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, postulado. Lá no curso de mecânica clássica eu vou mostrar para vocês que você não precisa postular a terceira lei. Você postula uma outra coisa e chega na terceira lei. Se você postula a terceira... Aliás, vocês já vão ver isso. Vocês vão ver a conservação do momento linear daqui a pouco. Em mecânica dos corpos rígidos. Tá? A conservação do momento linear é consequência do postulado da terceira lei. Se eu tirar a terceira lei e postular a conservação do momento linear, eu obtenho a terceira lei. Dá para você fazer essa jogada. Entendeu? Então, acontece isso. Pegou a ideia? Eu ia falar o seguinte. Por que eu falo que o Newton é um bom físico? E se vocês perguntarem para mim, professor, você se acha um bom físico? Eu vou ser sincero. Não é falsa modéstia, de verdade. Não. Eu não me acho um bom físico. Porque a minha intuição física, ela, no meu caso, ela é muito vinculada à matemática. Eu acho que eu sou melhor matemático do que físico. Tá? Para quem não sabe, eu sou formado nas duas coisas. Eu tenho a graduação em física e tenho a graduação em matemática. E eu notei a necessidade de fazer a graduação em matemática, que eu primeiro preciso enxergar a matemática das coisas, para depois eu conseguir retirar alguma coisa física. Existem pessoas, como Newton, como um professor de vocês, que a intuição física deles já é boa. Vocês, naturalmente, imaginariam que corpos de massa diferente devem chegar junto ao chão? É meio difícil, né? Entendeu? Vou dar um outro exemplo. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que os relógios estão todos sincronizados. Eu e a Raíssa, vamos sair e falar assim, Raíssa, daqui 1 hora a gente tem que estar aqui. Vocês concordam que se a gente fizer tudo certinho, exatamente daqui 1 hora eu e a Raíssa estaremos aqui? Ou corre o risco de eu chegar e a Raíssa só chegar daqui a 5 horas? Corre esse risco? Não. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É intuitivo que o tempo passa de maneira igual, né? O Einstein intuiu que não. Que o tempo não passa de maneira igual para pessoas diferentes.
Olha como que são pessoas de intuição extremamente boas. Vou contar um caso, antes de eu liberá-los para o recreio, que aconteceu comigo no meu doutorado. No meu doutorado eu estudava uma propriedade que se chamava permissividade. E aí eu tinha um material que ele era composto de outros 2 materiais, e aí eu jogava um pulso elétrico, e aí aí o pulso me dava uma resposta toda misturada, e aí de alguma forma eu tinha que retirar as 2 propriedades elétricas. E aí eu criei um modelo lá e tirei. A propriedade elétrica era a permissividade. Então aqui está o material. Aí o material era, presta atenção, eu vou seguir a intuição de vocês. Tá bom? Um dos materiais, a permissividade elétrica, era 10. No outro material, a permissividade elétrica era 100. Palpite intuitivo. Quando eu misturo os 2, quanto que você acha que dá a permissividade elétrica resultante? Me dê um palpite. 110. Você está seguindo que os 2 somam. Tá. Outro palpite. Uma média entre os 2. Por exemplo, se eu tiver 1 quilo desse, 10 quilos desse. Entendeu? Certo? Sabe quanto que dava? 5. Eu criei um modelo. O meu modelo descrevia perfeitamente os gráficos. Só que dava que a permissividade resultante era 5. Eu levava para o meu orientador me comia vivo. Brigava mesmo. Ele falava assim, ó, Saulo, ele falava assim, eu não tenho tempo para ficar discutindo isso aqui com você, isso aqui é física básica. Como que você quer? Eu tenho um negócio que a permissividade é 1, o outro que a permissividade é 2, você me chega que a permissividade resultante é 5. Só que eu não estava entendendo por quê. O que acontecia? O que acontecia era o seguinte, eu saía com os dados matemáticos, ó, os dados experimentais, estava aqui os dados experimentais. Lembra até hoje, 17 pontos. Eu tinha que descobrir a função que descrevia perfeitamente aqueles dados experimentais. E a partir da função teórica que descrevia os dados experimentais, eu manipular e obter aquelas coisas. E eu consegui fazer a função de maneira perfeita. A função, ela não tinha um errinho. Ela falava assim, ninguém tinha conseguido funções tão perfeitas igual a minha. Só que realmente, você olhava ali, cara, como que um é 10, o outro é 100, e o resultante dá 5? Aí o que eu fiz? Eu olhei essa função e falei, cara, tem alguma coisa aqui na matemática. Eu abri a função, separei a função em 2 partes. Quando eu separei a função em 2 partes, eu vi, ali eu consegui enxergar a correspondência de cada uma delas. Aí dali veio o modelo físico na minha cabeça e aí eu consegui convencer o professor que eu estava certo. Mas presta atenção que não foi intuição física. Foi a minha intuição matemática. E aí eu mostrei isso para o menino que estava fazendo mestrado. Esse menino que estava fazendo mestrado colocou isso ele colocou essa frase na dissertação dele. Falou assim, ó, é contraintuitivo, mas a combinação de 2 permissividades vai dar uma permissividade resultante que é menor que a menor das permissividades. Ele colocou essa frase, é contraintuitivo. O cara da banca virou e falou assim, como que é contraintuitivo? Ele falou assim, eu bato o olho, eu sei que a permissividade tem que ser a menor dela. Ou seja, esse cara era um físico melhor que eu, que a intuição dele já o conduzia para a resposta certa. Entenderam? Então, um postulado, normalmente, né, a gente tem que buscar, normalmente um postulado ele vai ser intuitivo. Muitas vezes não. Só que o lance do postulado é que você não vai questioná-lo. Certo? Você não questiona um postulado. Você aceita ele como base. E vocês aceitam o postulado das paralelas como verdadeiro? Então vocês estão acreditando que a Terra é plana. O postulado das paralelas só é verdadeiro se a Terra for plana. E vocês criticam os terraplanistas. Tá? Depois do recreio eu